Ao vivo nesta manhã de quarta-feira, sejam todos bem-vindos. Seguimos a nossa série de lives para falarmos sobre bens digitais. Hoje eu recebo novamente o editor da Editora Foco, o Leonardo Pereira, e nós vamos falar sobre responsabilidade civil e bens digitais. Explorada ainda no mercado de advocacia, que é exatamente tratar com hipóteses de responsabilização civil, hipóteses de danos no âmbito dos bens digitais. Bom dia, Leonardo, tudo bem? Bom dia, Bruno Zanqueira. Eu estou ótimo, e você? Um pouco congestionado devido à secura do tempo, um pouco assim, com a voz fanha, mas vamos lá entregar mais esse conteúdo para a nossa audiência, Léo. Eles que não sabem, o Bruno quase cancelou, quase teve que cancelar a contragosto. Estava muito mal ontem à noite, quase sem voo. Olha o olho baixo. Oi? Olha o olho baixo. É. Falei, Bruno, o que você precisar, cara. E ele falou, não, vamos lá, compromisso com a galera, a gente anunciou. Obrigado aí pela audiência, 45 pessoas, 46, já deu 55, vamos lá. Bruno, nessas 4 lives a gente aprendeu muito sobre o direito digital e eu percebo que é uma grande oportunidade ainda não explorada pelos advogados. Não só advogados em exercício, como novos advogados, estudantes que vão entrar no mercado de trabalho daqui a pouco, né? Então, eu percebo que isso é um conteúdo muito significativo, de muito valor para os nossos alunos aqui, seguidores, que vão, inclusive, acompanhar a sua live de amanhã para falar um pouco do seu curso que você está lembrando, está lançando. Mas, aí, focado nessa disciplina, a Foco é, inclusive, parceira do IBERC, né, Instituto Brasileiro de Responsabilidade Civil, focado nessa que é a área mais pulsante do direito civil, a responsabilidade civil, a gente pode dizer que os bens digitais podem ser lesados, ofendidos? Quem poderia fazer isso? Essa é uma pergunta que, de fato, mesmo te acompanhando, sendo seu editor, na hora que você mandou, eu falei, cara, eu nunca parei para pensar sobre isso. Manda essa aí, Bruno. Olha, primeiro agradecer a galera que está acompanhando a gente. Essa é a 4ª live dessa sequência. Todas estão salvas aqui no meu perfil. Quem quiser assistir, só voltar lá, que a gente deu muito conteúdo gratuito para vocês. E amanhã, 19h30, nós vamos fazer uma super aula, um super evento que vai congregar tudo isso que nós falamos nos últimos dias. Então, eu vou deixar hoje nos meus stories o link para quem quiser se inscrever para essa aula de amanhã, quinta-feira, 19h30. Léo, a responsabilidade civil, como a gente sabe, é a queridinha hoje do direito civil. Você citou o IBERC, que congrega os grandes professores do Brasil de responsabilidade civil, o IBERC, que esteve presente através do nosso amigo Nelson Rosenwald na Comissão de Atualização e Revisão do Código Civil, e, claro, agora, com a inserção dos bens digitais dentro dessa proposta de novo Código Civil ou de Código Civil reformado, vamos ver como é que isso vai ficar, nós temos um vasto, um ótimo, um excelente cenário para aqueles que quiserem trabalhar com direito digital. Por quê? Porque, lógico, evidentemente, todo santo dia a gente escuta história de golpe pela internet. Eu não sei se você sabe, Léo, no Atlas da Violência, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o crime que mais cresceu no Brasil nos últimos anos é o estelionato virtual. Olha. É o Pix, né? São aqueles sites falsos, até o seu sogro caiu num golpe desse uma vez, tá lembrado? Ou seja, estelionato virtual é sempre um tema que está crescendo bastante. E, lógico, esses estelionatos virtuais, esses crimes cibernéticos que crescem a cada dia, eles também têm reflexos na seara civil. Então, o primeiro tópico, quando a gente pensa em responsabilidade civil no universo dos bens digitais, é exatamente os golpes, esses esquemas, que hoje está, inclusive, gerando. Eu estava outro dia numa palestra, o professor falou isso. É o quanto esses crimes patrimoniais digitais, eles acabam reduzindo a violência do nosso dia a dia. Porque ao invés do cara pegar uma arma, colocar na cintura, entrar numa moto e correr o risco de ser preso pela polícia, é muito melhor ele sentar no sofá da casa dele, articular um golpe, pegar ali 10 celulares, mandar mensagem para algum incauto, clicar num link falso e etc. E ele ter a mesma vantagem patrimonial. Já pensou nisso? Ou seja, esse delito de rua pode estar diminuindo porque outros delitos patrimoniais estão crescendo. Se chama migração criminal. Ou seja, o cara vai para outro. É uma das profissões que está para ser extinta, então. Criminalidade de rua. Não acho que ela vai ser extinta, né, Léo? Mas assim, eu acho que, cara,
acho que faz super sentido essa fala que eu... É uma migração do crime, né? O crime está em busca sempre de maiores lucros. Então, Léo, primeiro essa vertente, várias vítimas de crimes cibernéticos, elas são lesadas a partir da invasão de seus bens digitais ou de dispositivos digitais, para não falar que são só bens digitais, como, por exemplo, a invasão de um celular. Mas quantas pessoas, por exemplo, já não caíram naquele crime? Eu conheço, inclusive, professores, amigos nossos que já caíram nesse crime, de receber um direct pelo Instagram de uma pessoa desconhecida, falando alguma coisa e dando um link para a pessoa clicar. A pessoa, às vezes, mais desatenta, não tão ligada nesse tipo de esquema de crime, vai e clica nesse link e tem todos os seus dados surrupiados. Ou seja, é uma primeira vertente evidente da responsabilidade civil, vai ser a responsabilidade civil que anda de mãos dadas com uma eventual responsabilidade criminal a partir do crescimento de delitos digitais de crimes cibernéticos. Então, eu sei que tem muito advogado hoje na área criminal se especializando na atuação para crimes cibernéticos. Mas eu vejo poucos advogados da área civil, do direito privado, preparando e reflexões sobre as consequências cíveis na área da responsabilidade civil para as vítimas desses crimes cibernéticos. Então, acho que esse é um ponto evidente. Se o delito cibernético cresce, a gente deveria estar vendo, ao mesmo tempo, o crescimento de advogados especializados em tutela e em proteção de vítimas de golpes, de crimes financeiros, cibernéticos. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto que a gente pode pensar, Léo, é aquele relativo, e esse é mais delicado e mais sensível, ao comportamento das próprias plataformas. Essa é uma coisa que hoje, como vários debates no Brasil e no mundo, eles estão capturados pela polarização. Então, quando eu falo em captura pela polarização, eu falo de, como já abordamos em aulas passadas aqui, de menos discussão, menos debate, menos racionalidade, menos pontos de acordo entre as pessoas que estão naquele debate. Por quê? Hoje, as plataformas, em geral, nós estamos aqui fazendo essa live numa plataforma assim, elas têm feito, cara, o que quiser. Elas estão num mundo quase anárquico, especialmente em países periféricos como o Brasil. Porque você não acha, né, Léo, que a Meta, que o Google, eles se comportam da mesma forma no Brasil e nos Estados Unidos, né? Você não acha, a gente não vai ser inocente a esse ponto. Só que a propaganda é tão bem feita que hoje a coisa está no seguinte nível: a gente não pode restringir a internet. Quando a gente fala uma bobagem dessa, nós estamos falando de dar um aval, dar uma carta branca para as plataformas para atuarem, repito, especialmente em países periféricos como o Brasil, da forma como elas bem entenderem. Eu não sei se você sabe, Léo, hoje, por exemplo, o TikTok, a Meta, o Instagram, uma das formas que eles mais ganham dinheiro é com fake news. É com notícia falsa, deliberadamente falsa. Léo, existe uma diferença que a gente precisa marcar entre o que é uma opinião com argumentos num sentido, o que é uma opinião com argumentos em outro. Então, eu posso fazer uma pesquisa científica dizendo sobre os efeitos maléficos que uma vacina pode vir a causar. Isso é legítimo, desde que eu tenha argumento. Outra coisa é eu liderar uma campanha dizendo que toda e qualquer vacina é perigosa e mata. Entende a diferença? Sim. É muito marcante. E isso a gente pode falar em vários campos do conhecimento, não só da medicina ou da infectologia, mas a gente pode pensar isso em vários aspectos do conhecimento humano. E às vezes mentiras cabeludas, para a gente usar uma expressão bem antiga, uma mentira descarada, ela gera muito mais engajamento pelo absurdo que está sendo veiculado ali, que está sendo falado. E tem muita gente, inclusive influencers, que se especializaram em falar mentiras absurdas, descabidas, exatamente porque isso gera clique, gera view. Cara, deliberadamente. E tem pessoas especializadas nisso, em contar mentira para atrair engajamento. Pessoas, claro, com uma ética muito diferente da nossa, mas pessoas que fazem isso
com o deliberado intuito de caçar cliques, o famoso clickbait. Porque com essas pessoas caçando esses cliques, o nível de visualização vai subir bastante. E esse nível de visualização subindo bastante, se o canal, pode ser do Instagram, pode ser do YouTube, tiver monetizado, essas pessoas vão ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro, claro. Mas, e hoje em dia, tem pessoas que vivem dos cortes dessas falas absurdas de grandes influenciadores. Ou seja, eu sou um grande influenciador, eu chego aqui e falo a maior bobagem do mundo, coloco vidas em risco, coloco sistemas em risco, coloco a segurança em Economia, risco. sim. Economia, boa, bem lembrado. Inclusive a credibilidade da ciência. E aí, cara, o que acontece? Esse meu vídeo explode de visualizações, tem milhões de visualizações, e vai é como se fosse aquele peixe piloto que fica ali atrás do tubarão, comendo os restos do tubarão. Um monte de gente essa fala absurda, fazer pequenos cortes e também colocar na internet, Léo. Para quê? Para também monetizar e também ganhar dinheiro. E isso vai gerando clique, e quanto mais clique, é mais anúncio patrocinado que vai aparecer, e essas plataformas vão ganhar mais dinheiro. Tem um estudo que demonstra, Léo, que por mês a Meta estaria ganhando 2 bi de dólares só com esse tipo de notícia falsa, deliberadamente falsa. Então, tem uma galera que inocentemente nunca leu uma linha sobre isso e fica defendendo uma liberdade na internet. Quem é que vai dizer o que é verdade e o que é mentira? Cara, tudo bem. Quando tiver uma linha argumentativa coerente, a gente vai discutir se há ou não mentira, verdade, se há aqui, há argumento dali. Isso é do jogo. Isso é do mercado livre de ideias, para usar uma expressão que os norte-americanos gostam muito, mercado livre de ideias. Podem ter ideia em todos os sentidos. Mas há aquilo que é uma mentira descarada. Há aquilo que é feito com a deliberada intenção de caçar cliques, gerar engajamento, gerar publicidade. E as grandes big techs, elas não estão minimamente preocupadas em combater isso, Léo. Em que pese o discurso, às vezes pareça que sim. Por que elas não estão minimamente comprometidas com esse combate? Pelo dado que eu acabei de dar. Isso gera muito engajamento, e quanto mais engajamento gera, mais dinheiro para elas a gente vai ter. Aqui eu estou abrindo uma porta maravilhosa para a gente pensar na atuação do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Poder Judiciário, contra o uso dessas plataformas digitais, às vezes até restringindo o uso de determinados bens digitais. Por quê? Muito se cobra dessas plataformas, Léo, que elas exerçam um autocontrole, uma autocensura. Por exemplo, no Discord, que é uma plataforma que estava sendo muito usada pelos adolescentes, tinham pessoas lá que estavam deliberadamente, adolescentes, menores, colocando formas para pessoas se matar, para adolescentes se matar. E isso acabou gerando, não sei se você viu, alguns suicídios. Sim. Olha que loucura. Agora você vai defender liberdade na internet quando você tem uma coisa dessa? Tem gente que está defendendo. Pode. Quando você fala assim, não tem que ter projeto de lei para controle da internet, você está pensando só na sua opinião política, na sua opinião sobre o mundo, mas a coisa é muito... De falar sobre alguma coisa. São camadas, Léo, muito mais profundas. Do que o que a gente havia uma discussão de bar. É o mundo que está debatendo. Então a gente pode pensar aqui na responsabilidade civil das grandes plataformas, primeiro, no âmbito dos direitos difusos e coletivos, se a gente pensar nas atuações das class actions, ou seja, da Defensoria Pública, do Ministério Público e de outros atores. E nós podemos pensar aqui também se há ou não um dever de autocensura por parte dessas plataformas no exercício de bens digitais. Porque, Léo, outro dia, eu não lembro, outro dia não, há muito tempo atrás, eu publiquei uma foto de uma arte, eu não lembro muito bem o contexto, mas era elogiando uma capa de disco, eu acho, das antigas, que tinha uma mulher com metade do seio aparecendo. O Instagram foi lá, através do seu sistema de inteligência artificial, e restringiu essa minha publicação e despublicou ela. Sim. Porque é esse, né? Agora, será que esse mesmo Instagram não consegue identificar, ou o TikTok, ou o Discord, eles não conseguem, ou o YouTube, através do Google, eles não conseguem identificar algo que deliberadamente coloca a saúde das pessoas em risco, algo que coloca a mental em risco, algo que coloca conhecimentos científicos solidificados em risco, algo que coloca a democracia em risco, algo que coloque crianças e adolescentes e outros grupos vulneráveis em risco. Então, uma extrema liberdade na internet, a gente tem que ter muita ciência daquilo que a gente está falando.
Porque esse ambiente, se nós somos seres absolutamente conectados e a gente começa a defender uma liberdade absoluta na internet, nós estamos defendendo um ambiente anárquico onde a gente vive, os nossos filhos vivem e todos os nossos amigos, colegas e familiares vivem. Então a gente precisa pensar nisso, se há ou não uma espécie de responsabilidade civil e mais. Qual é o papel das próprias plataformas? Qual é o papel do poder judiciário de cada estado, especialmente estados periféricos, eu repito isso, porque nos Estados Unidos elas agem de forma completamente diferente. Tá? Na Europa, elas estão agindo de forma completamente diferente, porque a Europa está subindo o grau de intervenção na internet exatamente por essa série de coisas que eu acabei de falar. Então nós temos que pensar aqui na nossa miudeza de Brasil, que é muito fácil criticar juiz que faz determinações a plataformas. O difícil é estar na pele desse juiz e verificar o caso concreto, os riscos e os potenciais de danos que nós estamos encontrando. Léo. O Bruno, desses 4 encontros, cara, esse seguramente foi o que mais abriu a minha cabeça. E, de novo, a gente acompanhando, a gente estava junto gravando seu curso. Olha que loucura a dimensão dessa questão dos digitais. E eu convido todos que estão aqui nos acompanhando, amanhã às 18 horas, o Bruno vai estar falando aqui do curso. 19h30. 19h30. Opa! Ô, Bruno! Que bom que você estava mais atento que eu. 19h30, pessoal. Desculpa. Então, amanhã às 19h30, o Bruno vai estar falando aqui do curso dele. Isso. Eu pedido para que você que esteja aí pensando em abraçar mais essa área, ou que conhece alguém que queira saber um pouco mais disso, abrir uma oportunidade de trabalho, que esteja aqui, independente do seu compromisso em comprar o curso do Bruno, que saiba dos temas que vão ser tratados nesse curso, porque, cara, é uma necessidade. E, Bruno, sabemos, os advogados não estão preparados, né? Ponto. Cara, a gente teve agora o censo da OAB Federal e deu menos de 1% dos advogados que trabalham com direito digital. É muito louco isso, porque o direito previdenciário está crescendo bastante, o direito da saúde está crescendo bastante, o direito do consumidor continua crescendo cada vez mais, mas a gente não consegue pensar no crescimento do direito digital. Se o nosso mundo está cada vez mais digital, como é que os advogados não estão pivotando a sua advocacia para o mundo digital, né, Léo? Eu já pensei de vezes. Diga lá. Eu vou te falar por quê. Porque as pessoas acham que é simplesmente aplicar o conteúdo que elas conhecem à luz do direito digital. Não, isso aqui aconteceu na internet. Tem muitas peculiaridades, né, Léo, de como advogar digital. Acho que a galera precisa trazer substrato teórico para desenvolver uma advocacia no direito digital. Não é dar modelinho de peça. Eu acho que isso aí mas tudo bem, tem seu valor, tem muita gente que dá modelinho de peça. Agora, eu acho que muito mais importante que modelinho de peça é você entender a teoria para que você possa desenvolver teses e gerar o seu mercado de advocacia digital na sua região. Eu lembro que na primeira live aqui você abriu falando, olha, tá cada vez faz mais necessário a gente voltar às bases do direito para ter argumentação. Cara, sem argumentação, as peças estão vazias. Elas são facilmente derrubadas. E se você não tiver esse conteúdo que o Bruno vai trazer para vocês, meus amigos e minhas amigas, os bens digitais não serão adaptáveis à sua rotina de prosperidade. Léo, muito obrigado. Meu Bruninho, melhoras aí, cara. Amanhã temos um encontro, espero estar 100% para amanhã. 19h30, pessoal. Não sigam o Léo, sigam o Bruno. 19h30. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado. Boa quarta. Valeu. Até mais.